a prática de delitos indeterminados. Falta à narrativa acusatória um outro elemento. Sem prejuízo de não haver na denúncia menção à prática de delitos indeterminados, a finalidade de cometer uma pluralidade de crimes punidos com pena superior a 4 anos também não foi descrita na denúncia. Quanto a este específico elemento objetivo do tipo, a denúncia pretendeu preenchê-lo, no meu modo de ver e com a devida vênia, empreendendo uma dupla imputação penal pelos mesmos fatos. Ou seja, classificando as condutas como incidentes, ao mesmo tempo, em 2 delitos com penas máximas superiores a 4 anos. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com pena máxima de 8 anos, e golpe de Estado, cuja pena máxima alcança 12 anos. O crime de dano também imputado aos réus não são punidos com penas máximas superiores a 4 anos. Essa dupla incidência típica dos crimes contra o Estado Democrático de Direito, no meu modo de ver, revelou-se equivocada. Mesmo em tese, um delito de abolição violenta constitui-se como meio para a prática de um outro delito, que é o golpe de Estado. Do entendimento esse de vários ministros desta Corte dos votos proferidos nas ações relativas ao 8 de janeiro. Ou seja, o 8 de janeiro ele se inicia com talvez milhares de ações penais, sendo certo que as primeiras iniciaram no plenário, daí eu aludi a perpetuar as jurisdições. Nessas ações, alguns ministros, evidentemente, delito novo, começaram a ter dúvidas sobre essa sobreposição de delitos. Um é meio, outro é fim. E eu confesso que até enfrentar esse denso trabalho do ministro Alexandre de Moraes, volto a repetir, eu ainda tinha algumas dúvidas. É preciso se debruçar noites e dias e noites para chegar a essa conclusão a que eu estou chegando, principalmente pela excelência do trabalho do relator e do membro e distinto procurador-geral da República. Então, mais do que um equívoco dessa dupla punição, aí a estratégia de imputar os 2 delitos em concurso material cumpriu a aparente função de conduzir ao enquadramento dos fatos também como crime de organização criminosa, cuja textualidade exige que o grupo se destaque e se dedique à prática de crimes punidos com pena superior a 4 anos. Houvesse a denúncia imputada apenas um desses delitos, seja o de crime de abolição violenta, seja o crime de golpe de Estado, ainda maior seria a violação do princípio da legalidade, para o enquadramento típico das condutas no artigo 2º da lei 12.850, de 13, além de não haver crimes indeterminados. Sequer havia mais de um crime punido com pena máxima superior a 4 anos. No entanto, como eu já repisei a exaustão, ainda que houvesse o plano de praticar 2 delitos com pena máxima superior a 4 anos, não seria fato suficiente para a caracterização do crime autônomo de organização criminosa. Eu, repisando a lição que mencionei, eu novamente afirmo que o crime de organização criminosa não se caracteriza quando o acordo entre os coautores se circunscreve à prática de um ou mais delitos, claramente individualizados e não indeterminados. Cito aqui inúmeras obras nesse sentido. Portanto, não houve narrativa ou demonstração da prática de delito em organização criminosa com a devida vênia das opiniões em contrário. E aqui, senhor presidente, finalmente, ainda o tipo exige, na formulação da peça inicial do Ministério Público, um pedido de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo.
E eu digo que, finalmente, a inicial acusatória e as alegações finais pleitearam a condenação dos réus pelo crime de organização criminosa com emprego de armas. Falta o parágrafo 2º. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Também aqui da Tavênia não há qualquer descrição na denúncia de que os réus tenham empregado arma de fogo em qualquer momento. O fato de haver militares entre os denunciados ou pessoas detentoras por lei do direito ao porte de arma de fogo não atrai por si só a incidência da majorante, conforme pacífica doutrina do tema que antes eu mencionei. As alegações finais contêm uma única alusão à arma de fogo, que não guarda relação alguma com os supostos membros da organização criminosa. Trata-se do trecho em que Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, menciona notícias extraídas da internet, fontes abertas, sobre a alegada presença de CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, nos denominados acampamentos. Menção essa com a devida vênia, sem qualquer comprovação nos autos, sem indicação de que tenha sido apreendida alguma arma de fogo nesses assentamentos. E, mais importante, sem qualquer vinculação com algum dos réus. Nós estamos julgando os réus do núcleo essencial. Conforme tive a oportunidade de aludir nas premissas teóricas, doutrina e jurisprudência são uníssonas, no sentido de que, para a incidência dessa majorante, o integrante da organização criminosa deve utilizar efetivamente a arma de fogo para a prática de infrações penais destinadas a oferir vantagem ilícita. De modo que não basta que algum integrante seja portador de arma de fogo, fazendo-se necessário que a arma seja efetivamente utilizada pela organização criminosa em sua atividade. Me conceder esses 10 minutos. A acusação, em síntese, ela, com a devida vênia, não indicou que os réus teriam se reunido para a prática de crimes indeterminados ou de uma série indeterminada de delitos, elemento necessário para a caracterização do crime de organização criminosa. Ação penal 470, embargos infringentes. 2. O agrupamento de pessoas para a prática de delitos determinados na denúncia não configura um crime autônomo, mas, em tese, concurso de pessoas, na esteira da firme jurisprudência desta Corte, generalizadamente, de todos os tribunais do país, além do absoluto consenso doutrinário. 3. A acusação não narrou a prática de uma pluralidade de crimes punidos com pena máxima superior a 4 anos, elemento objetivo do tipo de organização criminosa, tendo em vista que os crimes de dano narrados inicial são punidos com pena máxima de 3 anos. 4. A acusação de que as condutas caracterizariam, ao mesmo tempo, 2 crimes, o delito de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o crime de golpe de Estado, que já gerou dúvidas no Pleno, no intuito de permitir a configuração em tese do delito de organização criminosa, revela-se equivocada por 2 razões. O concurso material entre os 2 tipos penal vem sendo rejeitado por vários ministros da Corte, desde o julgamento no plenário do tribunal. Cito os votos, me incluo neles, ao entendimento de que tais atos configuram em tese apenas um crime. B. Ainda que se pudesse aplicar o concurso de delitos, restaria inequívoco que, na narrativa da denúncia, o único objetivo do grupo seria, em tese, a prática dessas, em tese, a prática, que eu vou passar a prova dos autos,
a prática dessas específicas infrações penais, faltando o requisito da série indeterminada de crimes. E, quinto, a demora dos réus na fase de cogitação dos atos preparatórios e do planejamento não corresponde aos elementos de estabilidade e permanência. Sexto, somente se caracteriza a estabilidade e a permanência se houver prova de que os réus têm, por fim, permanecer associados para a prática de novos crimes por tempo indeterminado, mesmo depois da execução dos delitos eventualmente planejados, o que manifestamente não foi narrado nem demonstrado no caso dos autos, também descaracterizando a tipificação. E sétimo, por último, o pedido de aumento da pena relacionado ao emprego de arma de fogo na atuação da suposta organização criminosa não encontra qualquer fundamento na denúncia ou nas alegações finais, inexistindo mínima descrição ou demonstração de que, ao menos, algum dos réus tenha efetivamente empregado arma de fogo. Por todo o exposto, Suas Excelências, senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, com as vênias dos que se manifestaram em sentido contrário, e sem prejuízo da análise individualizada das condutas imputadas a cada um dos réus, eu julgo manifesta a ausência de correspondência entre as condutas narradas na inicial e o tipo penal do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 12.850, o que não permite outro caminho senão o de julgar improcedente a acusação no que tange à imputação do crime de organização